craques! Como é que estão as coisas? Vocês aí do sexto ano, tudo bem? Tudo tranquilo na Santa Paz? Bom, espero que estejam, né? Nas duas últimas aulas, né, nós fizemos uma revisão dos itens, né, que são o que é as saudações. Primeiro nós vimos as saudações simples e depois a gente viu, né, saudações com perguntas e respostas. Foi isso na aula passada. Bom, hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os subject pronouns, que são o quê? Que são, em português, são os pronomes pessoais, né? São os pronomes sujeitos, que nós também chamamos de pronomes pessoais do caso reto, certo? Bom, então nós vamos compreender, entender, estudar junto, para que a gente não tenha dificuldade lá na frente. É importante que a gente aprenda logo no início a usar esses pronomes. Por quê? Porque eles são os pronomes que substituem um nome, né? Como a gente sabe que a função dos pronomes é substituir um nome. Então, e esses pronomes do caso reto, eles têm essa função de substituir o sujeito da frase, tá? Bom, então diz o seguinte, que os pronomes subjetivos, né, ou subject pronouns, são um dos tipos de pronomes pessoais que exerce o papel de substituição dos substantivos ou das frases nominais. Os subject pronouns definem-se pela posição que ocupam na oração, isto é, apresentam-se antes do verbo, facilitando seu reconhecimento pelos aprendizes de língua inglesa, né? Ou seja, esses pronomes, eles nunca vêm depois do verbo, eles vêm o quê? Eles ocupam a função de sujeito, e o sujeito, ele fica o quê? Antes do verbo, não é isso? Então, esses subject pronouns, eles vêm antes do verbo, porque eles podem substituir um substantivo, como, por exemplo, Maria estava doente. Quem é o sujeito? Maria. Então, Maria eu posso substituir por um pronome. Qual o pronome? Ela. Ela estava doente. Então, nesse caso, ou seja, quem é o verbo? Estava, não é? Bom, então, observe aí que esse pronome, ele vem antes do verbo e ele substituiu um substantivo, né? Bom, temos também algumas regrinhas, né? Regras do uso dos subject pronouns. Vamos vê-la com calma e muita atenção. E memorize cada uma delas, tá? Bom, então, os pronomes da primeira pessoa indicam o falante, enquanto os da segunda pessoa indicam a pessoa a qual nos dirigimos. E os pronomes da terceira pessoa indicam tanto uma outra pessoa quanto uma coisa, tá? Bom, então, tendo isso em mente, não se esqueça de que os pronomes sujeitos aparecem antes do verbo na oração, porque ocupam, né, no caso, a posição de sujeito da frase. Eles podem, né, substituir um substantivo ou uma frase substantiva, certo? Então, observe aí os exemplos. Nós temos aí um exemplo. I live with two friends. Né? Ou seja, eu moro com duas amigas. Então, observe aí que nós temos o quê? Ele está na posição de sujeito da frase. I live with, né? Então, observe que o pronome I está ocupando a posição de sujeito nessa frase. E está antes do verbo live, que é o verbo morar. Bom, então vamos conhecer esses sujeitos em inglês? Então, vamos lá. Então, ouça com atenção e depois repita, tá? Ó, I, you, he, she,
she, it, we, they. Bom, então, novamente, ok? Listen and repeat after me. I, you, he, she, it, we, they. Ok? Então, bom, então, como eu falei, né, esses são alguns pronomes, né? São os subject pronouns que nós substituímos, né? Que em português eles correspondem exatamente os que nós vamos ver agora nesse quadro. Então, vamos acompanhar o quadro com atenção e fazer a leiturinha dele em inglês e em português. Bom, então aí nós temos os subject pronouns, os pronomes sujeito, né? Que é a mesma coisa. E eles estão separados em singular e plural. Eu sei que vocês já sabem o que é singular e plural, não é? Singular, porque apenas indica um, é sozinho. Plural, porque são vários, é mais de um. Então, aí nós temos os subject pronouns do singular são I, que quer dizer eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela. Ele é um pronome neutro. Neutro quer dizer o quê? Bom, quando nós utilizamos para animais, objetos e vegetais, tudo aquilo que nós não podemos identificar qual é o sexo, certo? Quando é um sujeito indeterminado, que nós não sabemos quem é o sujeito. Então, nesse caso, também se usa o pronome it. E aí, nós temos os pronomes, né? Os subject pronouns do plural. Quais são eles? We, que quer dizer nós. E you, que é vocês. E o they, que é eles e elas, certo? Bom, então, vamos vê-lo agora, né? O uso desses pronomes dentro das frases, né? Aí, no caso, a quem está se referindo, né? A que pessoa ele se refere. Então, vamos revisar cada um deles. Bom, então aí nós temos, né, os subject pronouns. I, né? The person who speaks, ou seja, a pessoa quem fala, tá? Eu, a pessoa que fala. You, né? É a pessoa com quem eu falo, tá? Você, com quem eu estou falando. You. He, né? É uma pessoa do sexo masculino com quem eu falo sobre, né? Eu falo sobre alguma coisa, né? Ele é isso, ele é aquilo, tá? Do sexo masculino, he, somente para homens, ele. She, é uma pessoa feminina, né? Quem eu falo sobre, né? De quem eu falo sobre. Bom, aí nós temos it, né? É o animal ou uma coisa, né? Que eu falo sobre. Ou seja, por isso que ele é neutro. O it é neutro por causa disso. O I é como se fosse a junção de eu, I, mais outra pessoa. Eu e você somos quem? Somos nós. Então, o I quer dizer nós. You, né? Como está mostrando na imagem, né? Todo mundo se abraçando aí, que somos nós. E o, a pessoa, né, com quem você fala, né? Você, que eu posso usar tanto no singular, você como vocês. Por isso que ele aparece duas vezes. E o they, né? O they é a pessoa quem eu falo sobre. As pessoas, né? Então, são pessoas no plural, são muitas pessoas. Não é somente uma, são várias pessoas. Tá certo?
Bom, então esses são o que? Os subjects pronouns. Espero que vocês tenham entendido cada um deles e seu uso, ok? Bom, então, para que a gente, né, possa finalizar a nossa aula sobre os subjects pronouns, eu vou deixar uma atividade para que vocês possam estar praticando, né, colocar em prática o conhecimento de vocês sobre o que a gente viu hoje, ok? Certo? Então, vamos lá a prática dessa atividade. Então, uma primeira questão nós temos aí. Os pronomes pessoais são utilizados para substituir os substantivos, né? Então, assumindo, né, uma maior, né, totalmente, a função de sujeito da oração. Com base nisso, realize a tradução dos seguintes pronomes. Bom, então temos aí um exemplo, né? E o você. Vocês podem voltar lá no início do vídeo que tem a tradução, então vejam, né? E traduzam cada um deles, tá certo? A primeira questão é isso. Botar em português. Na segunda questão, nós temos aí, encontre os personal pronouns no caça-palavras abaixo e complete a tabela ao lado. Então, vocês vão completar essa tabelinha aí do lado, tá certo? E botar quem são os pronomes do singular e quem são os pronomes do plural. Também, lá no início, né, tem separando quem é do singular e quem é do plural, ok? Combinado, então? Então, façam isso, mãos à obra, volte o vídeo lá no início e resolvam essa alternativa aí, tá? Conto com a participação de vocês e a dedicação de cada um, que tudo vai dar certo. Certo? Bom, então, agora vamos lá para a nossa terceira questão, né? Terceira e última alternativa, que pede para que vocês observem as imagens e as troque por um desses pronomes, né? Então, qual pronome pessoal, né, deve ser utilizado em cada uma das imagens abaixo? Então, vocês vão observar cada uma das imagens e vão colocar o pronome que seja adequado a cada uma delas. Ok? Já tem aí um exemplo respondido, né? O martelo, que é um objeto que não temos o sexo, então se colocou o pronome it. Aí temos a Mulher Maravilha, temos um grupo de heróis e o último temos alguém que eu não sei identificar, o personagem, né? Bom, então, que é um homem. Então, observe cada um deles com atenção e botem um pronome pessoal que se refira a ele, tá? Bom, então, finalizamos a nossa aula de hoje, graças a Deus, né? Agradeço a participação de vocês, e o empenho, que vocês continuem assim, interessados, buscando cada dia mais obter mais conhecimento, certo? Então, sexto ano, bye bye, see you, vejo vocês na próxima aulinha. Bye, bye!